Olá, você está ouvindo Histórias para Ninar Adultos, um podcast para te ajudar a dormir melhor. Meu nome é Luísa Luzi e eu vou contar uma história para te ninar. A história de hoje se chama O Homem Vitruviano. É uma história sobre Leonardo da Vinci, humanismo, polimatas da arquitetura e problemas clássicos da matemática. Eu vou contar a história 2 vezes, bem devagar da segunda vez. Isso vai ajudar seu cérebro a relaxar. Então, pode escutar sem se preocupar em chegar no fim da história. Aqui, o objetivo é você chegar bem no seu momento de sono. E se você acordar no meio da noite, não se preocupe. Pense nos detalhes agradáveis da história. E logo, logo, você volta a dormir. Esse é o momento para desligar a luz, deixar o celular carregando, procurar sua posição favorita de dormir. Aproveite para colocar um temporizador para parar a reprodução no fim do episódio. Agora, você só precisa prestar atenção na sua respiração, que deve ser calma e profunda. Relaxe suas pernas. Puxe o ar pelo nariz e solte o ar pela boca, devagar. Deixe a cama sustentar seu corpo. Você não precisa de tensão agora. O importante é relaxar os grupos musculares e respirar fundo. Puxe o ar pelo nariz e solte o ar pela boca. Sinta a textura da sua coberta e puxe o ar pelo nariz e solte o ar pela boca.
Agora eu vou contar uma história para te ninar. O Homem Vitruviano. Em Milão, capital da Lombardia, no local de prestígio, lá existe uma estátua de Leonardo da Vinci. O homem renascentista, quase que sempre o primeiro exemplo no qual se pensa quando se fala em polimatas. Polimata é uma palavra com origens no grego, significando muitas ciências ou aquele que estuda diversas áreas, domínios, trabalhos em ciências naturais, filosóficas. Em casos especiais, como Leonardo, em artes. O pintor e engenheiro foi muito importante na história da cidade. Trabalhava para o Duque de Milão, uma posição de prestígio. Executava comissões como artista, como engenheiro, como inventor. Em Milão, entre pinturas e castelos, ele também trabalhou no sistema de eclusas e canais na região da Lombardia. Almejava domar a natureza das águas, com vias de transporte para barcos e, em casos específicos, o transporte da própria água de pântanos para plantações. Viveu muitos anos ali. Por isso, na estátua só diz Leonardo, sem o sobrenome, como um amigo íntimo. Naquela época, nem todos tinham sobrenomes. Quem era Da Vinci, realmente, era o pai de Leonardo, o senhor Piero da Vinci, pois ele era da cidade de Vinci, na Toscana.
e da cidade de Vinci, Leonardo foi estudar em Florença, a cidade dos banqueiros. Lá pelos anos 60, 1460, isso é. Ele era um dos alunos da oficina de Andrea del Verrocchio, que por sua vez tinha sido aluno do grande escultor Donatello. Naquela época, as oficinas eram um misto de escola e laboratório, com assistentes refinando pigmentos para os maestros, executando tarefas, preparando telas. Leonardo era um pouco mais novo do que a geração em destaque naquela época. Como alguém chegando num interregno, sem pares comparáveis. Tarde demais para Donatello e cedo demais para Michelangelo. Mas você sabe que ele contribuía com as obras de Verrocchio, porque ao invés de têmpera, a base de gemas, Leonardo inovava na composição das tintas, enxergando possibilidades e não apenas a atualidade. Desenvolveu tintas com base de óleo, com cores estáveis por mais tempo, para pintar e criar sorrisos com segredos para atravessar os séculos. Em 1490, num pequeno pedaço de papel, com lápis e tinta, Leonardo desenhou uma figura humana em duas poses sobrepostas, alinhadas no centro, tocando os limites do círculo e do quadrado. A imagem era importante, uma representação de medidas antigas. O homem vitruviano. Marcus Vitruvio Polião foi um arquiteto romano, mas seu nome ficou guardado nos anais da história
não por seus edifícios físicos, mas por causa de um livro. Bem, um conjunto de 10 volumes manuscritos chamado Da Arquitetura, um tratado de princípios de engenharia, de proporcionalidade, utilidade, solidez e beleza. Algo como um manual de como construir grandes edifícios. Apesar de Vitrúvio não ter tido grande influência entre os seus contemporâneos, o seu manual da arquitetura foi uma obra de referência por muitos séculos na Europa. Na antiguidade greco-romana, os matemáticos se perguntavam como calcular todo tipo de coisa. Com pedras, executavam operações primitivas, simples, os tais cálculos. Como calcular a área interior de curvas, o volume de esferas. Mas nesse livro também se falava sobre o humano, sobre aquelas proporções que se repetem frequentemente. Vitrúvio descreveu uma figura que ele mesmo não conseguiu desenhar. Um quadrado nas medidas da altura e envergadura de um homem, que teria o umbigo como centro. E supôs que, circunscrevendo o raio a partir do umbigo, teríamos um círculo de área equivalente ao quadrado. Um problema antigo, sem solução. Mas Leonardo, com sua sensibilidade e arte, conseguiu desenhar a figura em movimento, ocupando o centro do quadrado e do círculo, sendo a figura principal gravitacional, a cabeça, exatamente 1/8 da altura total, a envergadura dos braços, de mão a mão, igual à altura dos pés à cabeça.
4 dedos num palmo e 4 palmos num pé e um umbigo sempre no centro. Uma lista de características que descreveria algum ideal de proporcionalidade. A figura humana nas devidas proporções foi o caminho para o renascimento. O renascimento das artes e ciências, um resgate dos antigos e da antiguidade, das ideias dos polimatas de outrora, da ciência que construiu o Partenon e da arte que talhou no mármore figuras vestidas de tecidos esvoaçantes para decorar o Partenon. Dos cálculos de perspectiva, das representações anatômicas, daquilo que se perdeu nas confusões do fim de Roma, o Império. O desenho de Leonardo foi revolucionário. A figura do homem vitruviano inaugurou o humanismo. O homem vitruviano foi guia de referência na representação humana. E mais que isso, foi referência para a inspiração humana por séculos. Séculos de humanismo, uma palavra tão carregada de sentidos, tão disputada na literatura e na política. Mas sendo algum conjunto de prioridades morais e racionais com aquilo que compõe a humanidade, como o que é o mais fundamental, sem ser derivativa, porque é primitiva, sem ter preço, porque é inestimável. O homem vitruviano. Em Milão, capital da Lombardia, num local de prestígio, lá existe uma estátua de Leonardo da Vinci, o homem renascentista por excelência e exemplo.
quase sempre a primeira pessoa que vem à mente quando se fala em polimatas. Polimata é uma palavra com origens no grego, que significa muitas ciências, ou aquele que estuda diversas áreas, variados domínios e trabalhos em ciências naturais e filosóficas. Em casos especiais, como Leonardo, em artes, o pintor e engenheiro foi muito importante na história da cidade. Trabalhava para o Duque de Milão, uma posição de prestígio. Executava comissões como artista, como engenheiro, como inventor. Em Milão, entre pinturas e castelos, ele também trabalhou no sistema de eclusas e canais na região da Lombardia. Almejava domar a natureza das águas, com vias de transporte para barcos e, em casos específicos, o transporte da própria água de pântanos para plantações. Viveu muitos anos ali. Por isso, na estátua só diz Leonardo, sem o sobrenome, como um amigo íntimo. Naquela época, nem todos tinham sobrenomes. Quem era Da Vinci, realmente, era o pai de Leonardo, o senhor Piero da Vinci, pois ele era da cidade de Vinci, na Toscana. E da cidade de Vinci, Leonardo foi estudar em Florença, a cidade dos banqueiros. Lá pelos anos 60, 1460, isso é. Ele era um dos alunos da oficina de Andrea del Verrocchio, que, por sua vez,
tinha sido aluno do grande escultor Donatello. Naquela época, as oficinas eram um misto de escola e laboratório, com assistentes refinando pigmentos para os maestros, executando tarefas, preparando telas. Leonardo era um pouco mais novo do que a geração em destaque naquela época. Como alguém chegando num interregno, sem pares comparáveis. Tarde demais para Donatello, cedo demais para Michelangelo. Mas você sabe que ele contribuía com as obras de Verrocchio, porque ao invés de têmpera, a base de gemas, Leonardo inovava na composição das tintas, enxergando possibilidades e não apenas a atualidade. Desenvolveu tintas com base de óleo, com cores estáveis por mais tempo, para pintar e criar sorrisos com segredos para atravessar os séculos. Em 1490, num pequeno pedaço de papel, com lápis e tinta, Leonardo desenhou uma figura humana em duas poses sobrepostas, alinhadas no centro, tocando os limites do círculo e do quadrado. A imagem era importante, uma representação de medidas antigas. O homem vitruviano. Marcus Vitruvio Polião foi um arquiteto romano, mas seu nome ficou guardado nos anais da história não por seus edifícios físicos, mas por causa de um livro. Bem, um conjunto de 10 volumes manuscritos chamado Da Arquitetura, um tratado de princípios de engenharia, de proporcionalidade, utilidade, solidez e beleza.
algo como um manual de como construir grandes edifícios. Apesar de Vitrúvio não ter tido grande influência entre os seus contemporâneos, o seu manual da arquitetura foi uma obra de referência por muitos séculos na Europa. Na antiguidade greco-romana, os matemáticos se perguntavam como calcular todo tipo de coisa. Com pedras, executavam operações primitivas, simples, os tais cálculos. Como calcular a área interior de curvas, o volume de esferas. Mas nesse livro também se falava sobre o humano, sobre aquelas proporções que se repetem frequentemente. Vitrúvio descreveu uma figura que ele mesmo não conseguiu desenhar. Um quadrado nas medidas da altura e envergadura de um homem, que teria o umbigo como centro. E supôs que, circunscrevendo o raio a partir do umbigo, teríamos um círculo de área equivalente ao quadrado. Um problema antigo, sem solução. Mas Leonardo, com sua sensibilidade e arte, conseguiu desenhar a figura em movimento, ocupando o centro do quadrado e do círculo, sendo a figura principal, gravitacional, a cabeça, exatamente 1/8 da altura total, a envergadura dos braços, de mão a mão, igual à altura dos pés à cabeça. 4 dedos num palmo e 4 palmos num pé, e um umbigo sempre no centro. Uma lista de características que descreveria algum ideal de proporcionalidade. A figura humana nas devidas proporções foi o caminho para o Renascimento. O renascimento das artes e ciências,
um resgate dos antigos e da antiguidade, das ideias dos polimatas de outrora, da ciência que construiu o Partenon e da arte que talhou no mármore figuras vestidas de tecidos esvoaçantes para decorar o Partenon. Dos cálculos de perspectiva, das representações anatômicas, daquilo que se perdeu nas confusões do fim de Roma, o Império. O desenho de Leonardo foi revolucionário. A figura do homem vitruviano inaugurou o humanismo. O homem vitruviano foi guia de referência na representação humana. E mais que isso, foi referência para a inspiração humana por séculos. Séculos de humanismo, uma palavra tão carregada de sentidos, tão disputada na literatura e na política. Mas, sendo algum conjunto de prioridades morais e racionais com aquilo que compõe a humanidade, como o que é o mais fundamental, sem ser derivativa, porque é primitiva, sem ter preço, porque é inestimável. Durma bem.